bem apocalíptico, porque ele fala muito sobre escatologia, sobre a volta do Senhor, finais dos tempos. O que vai acontecer, como nós devemos estar e como vai se suceder, quais os sinais, tudo isso a gente vê dentro desse texto. A volta de Cristo é um evento mais esperado por toda a igreja. A volta de Jesus, queridos, é o sonho da igreja, é o maior desejo da igreja, é o ápice do cristão, amados. O cristão busca, sim, ser abençoado por Deus, o progresso, o cristão, aqueles que estão realmente em Cristo, arraigados em Cristo, confiantes em Cristo, né, que amam o Senhor Jesus, que tiveram a sua experiência com o Senhor Jesus, eles têm, de fato, sonhos de casar, sonhos de progredir, de prosperar, quem não tem, não é? E de ter uma profissão, e de ser bem-sucedido nessa terra. Outros, né, buscam trocar de carro, trocar de casa, e enfim, amados, e trabalhar na vida, e melhorar a vida, e conviver, e viver aqui bem, buscando a paz, o progresso, e poder gozar das bênçãos de Deus. Mas tem algo que sobressai tudo isso daí, queridos, que é aquilo que nós mais aguardamos, mais ansiamos e mais desejamos, que é estar com Cristo na eternidade, que é viver na eternidade com Deus, que é passar a eternidade com Cristo, que é a volta do Senhor Jesus. Então, o crente que não está aguardando a volta do Senhor Jesus, que não sonha com isso, ele está um pouco fora do contexto bíblico e sagrado. Porque se você acostuma demais com esse mundo e aprende a amar demais esse mundo, né, você acaba perdendo um pouco aquilo que é o principal, a maior promessa, o maior propósito, o maior objetivo, né, da igreja, que é estar com o Senhor Jesus na eternidade, é participar do arrebatamento. Vários textos bíblicos falam a respeito desse dia, e alguns textos vai falar sobre o dia do Senhor, o advento do Messias, né? A volta de Jesus. Tessalonicenses, Paulo fala no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, né? Dada a ordem, ao soar da trombeta, os anjos virão buscar a igreja do Senhor Jesus. Então, vários textos sagrados, né, fala a respeito da volta de Jesus. E esse dia, de fato, será um dia muito especial. Capítulo 13 do livro de Marcos, queridos, para a exposição da palavra, eu gostaria de convidar você para estar lendo juntamente comigo. Nós vamos estar lendo e nós vamos estar aqui expondo as escrituras, né, trazendo a interpretação, aplicando a exegese, que é tirar do texto aquilo que é a mensagem principal, a hermenêutica, não é, queridos irmãos, que é de fato, de verdade, trazer a explicação daquilo que está realmente revelado nas Escrituras Sagradas, para que a gente possa crescer na graça do Senhor Jesus, mas também crescer no conhecimento. Precisamos conhecer essas coisas, queridos. Nós precisamos ter um entendimento, né, da palavra do Senhor a respeito desses dias, porque para muitos é um mistério. Tem gente que tem medo. Pastor, e o final dos tempos, o que é que vai acontecer? O que é que vai ser de nós? Não é? Tem muita gente que tem medo do juízo de Deus, medo da mão de Deus. Não é isso, queridos? Mas, irmãos, a igreja não pode ter isso. A igreja não pode ter medo desse dia. A igreja não pode ter medo da mão de Deus. Pastor, mas é porque Deus é amor, mas ele também é o fogo que consome. Queridos, para a igreja que está em comunhão com Deus, a igreja que ama o Senhor, a igreja, né, que busca a face do Senhor, que vive para agradar a Deus, que não vive de qualquer jeito, que não vive uma farsa, que não vive pecado, né? Porque, lamentavelmente, a gente não pode responder pelos outros, cada um pode responder por si. E quando você tem sinceridade com Deus, quando você ama a Deus de verdade, quando você tem o Senhor como seu Pai, Deus é o nosso Pai. E como Pai, Ele quer o melhor para nós. Então, Ele tem o melhor para nós. Deus não tem para a gente o juízo.
não é, dos últimos dias. Ele tem para nós, queridos irmãos, algo muito especial preparado. E a Bíblia diz que é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e ainda não desceu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, Deus é o nosso Pai. Não precisa se preocupar com o dia do Senhor, com a volta do Senhor. Nós precisamos nos preocupar, sim, amados, em estar com a nossa vida diante do Senhor, escondida em Deus, vivendo em retidão e sinceridade. Amém? Para que esse dia não venha nos pegar de surpresa ou de forma que, né, nós não venhamos ouvir o som da trombeta. Mas antes, queridos, que a gente esteja preparado. E tudo isso vai falar um pouco aqui nesse texto. Vai ser um dia especial, não tenha medo da volta do Senhor Jesus, porque é o dia que a igreja vai voltar para casa. Aleluia! A casa, para a nossa casa, para o nosso lar eterno, para o nosso lar celestial. Amém? Para os braços do Pai, para estar com Jesus na glória, na eternidade. Vai ser maravilhoso poder rever alguns irmãos. Sabia que no arrebatamento da igreja a gente vai poder rever alguns cristãos? Sabia que no arrebatamento da igreja, lá na eternidade, quando se cumprir, não é, o dia do Senhor, nós vamos poder encontrar os missionários, né, que foram muitos martirizados, nós vamos encontrar lá Pedro, João, Tiago. Nós não vamos só encontrar Jesus, nós não vamos poder só, sabe, ter o privilégio, o prazer de estar com Cristo, mas nós vamos encontrar os nossos irmãos, aqueles parentes nossos, aqueles irmãos da igreja com os quais nós pelejamos na fé, aqueles irmãos que muitas vezes nos trouxe tanta alegria, que faz parte da nossa família, né? Mas também da nossa família da fé, queridos, que andou conosco, que louvou a Deus conosco, que já não se encontra mais aqui, já partiu. A Bíblia diz que no dia do Senhor, primeiro os mortos ressuscitarão, mas depois a igreja será arrebatada e todos juntos seremos levados aos braços de Jesus. É o encontro da noiva, da igreja com o noivo. Vai se dar o casamento eterno, as núpcias eternas, e vamos estar com Cristo e vamos rever nossos irmãos. Vai ser um dia especial, vai ser um dia maravilhoso, vai ser um dia memorável. Por isso nós desejamos, nós esperamos, nós aguardamos, nós sonhamos com esse dia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. O que diz lá no texto de Marcos, capítulo 13? Vamos acompanhar aqui a leitura. Todos estão aí com Bíblia. Amém. Diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui Jesus está especificamente trazendo uma profecia, uma revelação daquilo que é a sua volta, no dia da volta do Senhor. Que é o dia do Senhor, não vai ser um dia comum, um dia de 24 horas. Quando a Bíblia fala o dia do Senhor, a volta do Senhor, muitas coisas vão acontecer nesses dias, querido. Vai acontecer a ressurreição dos mortos, como eu já falei. Vai acontecer o arrebatamento da igreja e vai ser seguido de vários juízos, de várias coisas, de várias circunstâncias bíblicas, escrito na palavra de Deus, que vai ser implantado, né, juntamente com esse dia do Senhor. Amém? E quando Jesus está falando aqui, respondendo uma pergunta dos discípulos, que eles estavam ali maravilhados com o templo, Jesus está dizendo que, né, aquelas pedras enormes com as quais aquele templo foram construídas, um templo situoso, um templo maravilhoso, um templo lindo, né? Quem sabe aqui hoje se compara ao templo de Salomão, construído nos nossos dias, que a igreja, né, universal construiu lá em São Paulo, no Rio, se não me falha a memória. Mas é um mega templo, e eles estavam maravilhados com aquele templo, com a construção que foi feita, não é, naqueles dias de Herodes, o Grande, que construiu um mega templo. Aí Jesus, então,
chama a atenção deles para o deslumbre que eles tinham com aquele tempo, dizendo assim, isso aqui, vocês não estão vendo isso daqui? Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Porque o dia do Senhor vai trazer consigo, queridos, grande destruição, grande sofrimento. Vai ser um dia especial para a igreja, para quem está em comunhão, para quem está escondido em Deus, para quem recebeu a promessa, para quem entregou sua vida a Cristo, para quem confessou a Cristo como seu Salvador, para quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas para aqueles, queridos, que ainda não têm intimidade, que não estão escondidos em Cristo, vai ser um dia terrível. Vai ser um dia que vai ter uma dupla face. Um dia de grande gozo, mas também um dia de grande sofrimento. Para aqueles que não conhecem o Senhor. Aqueles que conhecem a Cristo, será gozo e alegria. Será o dia memorável, o dia mais especial. O dia mais aguardado e mais esperado pela igreja, será o sobrenatural, o milagre, será a noiva indo de encontro ao Cordeiro. E nesse dia, a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, vai cessar o sofrimento, vai cessar, queridas, angústias, vai cessar as tribulações, vai cessar as lutas dos cristãos aqui nessa terra, e vai ser gozo e alegria. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima para a igreja, um dia de grande alegria. Mas para aqueles que não têm Jesus como seu Salvador, será um dia terrível, de tristeza e grande destruição. Pois bem, no versículo 3, ele diz, no Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular. Olha a pergunta deles, presta atenção aqui na pergunta deles. Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Aqui uma pergunta. Quando isso vai acontecer, Senhor? Os discípulos perguntam a Jesus, quais os sinais? Senhor, o que vai trazer como revelação das coisas, né, que estão para acontecer? Tudo isso que o Senhor está falando, tudo isso que está escrito. Em outras palavras, eu diria que a pergunta deles, trocando aqui em miúdos, eles estão perguntando, Jesus, quando é o dia do Senhor? Quando vai ser o arrebatamento? Quando isso vai acontecer? Quando é que essa trombeta vai soar, Senhor? Quando é que os anjos vão descer? Ou quando que o Senhor vai voltar? Porque o Senhor foi visto indo nas nuvens. Com as nuvens ele vai voltar. Aleluia. E quando isso vai acontecer? Aqui está, não é, o X, a questão principal aqui desse texto, é a resposta de Jesus para os discípulos, a respeito de quais os sinais, e quais os sinais de que está para acontecer a volta do Senhor Jesus. Pois bem, Jesus então começa aqui trazendo para eles as respostas, elucidando as suas dúvidas, tirando as suas dúvidas, né, do seu coração. E isso é um texto, de fato, muito complexo para quem não conhece a palavra do Senhor, queridos. Porque muitas vezes fica se perguntando, mas isso é historinha desses crentes, da cabeça dos crentes loucos, da cabeça desses crentes aí, não é, sem juízo, que fica sonhando, esses bíblias e tal. Queridos, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela se cumpre. Amém? A palavra do Senhor é verdadeira, as promessas do Senhor são verdadeiras. São milagres sobrenatural de Deus, são coisas, né, fenomenais que o Senhor faz acontecer, que o Senhor tem trabalhado, como já aconteceu nos nossos dias de hoje, e foram vistos, né, sobrenatural acontecendo também entre os discípulos. Se a gente for analisar bem aquele dia em que Jesus estava, apareceu ali para os discípulos naquele barco, descendo ali do seu momento de oração, foi encontrar com os discípulos, e chovia muito, o barco, o vento foi levando o barquinho deles ali, e Jesus então resolveu ir caminhando por cima das águas. Quando ele desceu do monte, já era tarde, ele foi lá encontrar com seus discípulos, e ele começa andando por cima das águas, é sobrenatural de Deus.
Aí, de repente, Pedro olha de lá naquele movimento das águas, né, o vento forte, e ele se assusta, e os discípulos que estavam ali com Pedro gritaram, é um fantasma. Aí Jesus saúda de lá, opa, não, sou eu, Pedro, sou Jesus. Aí Pedro diz assim, se és tu, mestre, manda eu ir ter contigo. Aí Pedro então desce, Jesus fala, vem Pedro, vem. E Pedro também desce, da mesma forma que Jesus caminhou por sobre as águas, agora vem Pedro em direção a Jesus. São coisas fenomenais, andando por sobre as águas, andando no mar. Como que se explica isso, pastor? Queridos, isso é sobrenatural, são milagres de Deus. Quando Deus quer, Deus faz. Quando Deus quer, ele se revela, ele se manifesta com sua grandeza, com seu poder. E isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, na vinda de Cristo, no dia do Senhor. É um grande milagre. E a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Pois bem, assim vai acontecer. Então é a palavra de Deus se cumprindo. Isso não é uma história que foi inventada, sabe, pelos crentes, pelos líderes, pelos pastores, pela igreja. Não, está escrito, foi Jesus que falou, e Jesus falou, e quando ele falou, ele cumpre. A primeira vez ele veio. A Bíblia diz que ele viria, então ele veio, ele nasceu de um grande milagre, de uma virgem. Né? Então Maria gerou a Jesus. E Jesus veio na sua primeira vinda, como um cordeiro, na sua primeira vinda. Ele veio para pagar os nossos pecados. A sua primeira vinda, ele veio para sofrer, para ser humilhado. Na sua primeira vinda, ele veio para morrer por nós. Ele veio para derramar o seu sangue. Na sua primeira vinda, ele foi esbofeteado. Ele foi cuspido, ele foi preso. Amarraram suas mãos, chicotearam ele. Lhe puseram em sua cabeça uma coroa de espinho na sua primeira vinda, mataram o Filho de Deus, o crucificaram numa cruz, levaram ele até o Gólgota, carregando uma cruz pesada nas ruas de Jerusalém, na sua primeira vinda, querido. Se cumpriu a palavra do Senhor, e ele veio para resgatar o seu povo, para nos tirar das trevas, para nos libertar da opressão, do pecado, para nos libertar, querido, das cadeias espirituais que nos prendiam. Na sua primeira vinda, ele foi humilhado, mas a sua segunda vinda, agora ele vai vir glorificado, ele vai vir para reinar, aleluia, ele vai vir para buscar os seus, ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Ele vai vir soberano, poderoso, ele vai vir para reinar com a igreja. Na sua primeira vinda, ele foi humilhado. Na sua segunda vinda, ele vai, triunfar sobre as forças de Satanás, sobre as forças das trevas. Na sua segunda vinda, aleluia, ele vai vir glorificado, onde todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Pois bem, queridos, então nasce aqui, não é, uma pergunta, e quem sabe é a pergunta que permeia nossos dias, que permeia nosso coração. Quem sabe é a pergunta que você está fazendo aí, não é? Quais os sinais, pastor? Escatologia é um tema teológico muito amplo. Dificilmente eu poderia falar, mas todo esse texto é escatológico. Ele fala exclusivamente da volta de Cristo, do advento, não é? Do arrebatamento da igreja. Então ele elucida aqui algumas coisas para nós, e nós vamos estar esmiuçando esse texto sem pressa. Hoje nós não temos pressa, querido. Nós vamos aprender um pouco a palavra do Senhor, nós vamos alimentar o nosso espírito, nós precisamos disso. Nós precisamos, queridos irmãos, nos fortalecer diante dessas circunstâncias adversas, amados. Levantar a cabeça. Deus tem coisas grandes para nós, Deus tem coisas sobrenaturais para nós. Amém? Não desanime, não desista.
Lute, marche, levante sua cabeça, arregace suas mangas. Coronavírus o quê? Vamos para cima, em nome de Jesus. Tristeza o quê? Manda essa tristeza embora. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos promessas de Deus. Jesus está voltando, logo ele virá buscar a sua igreja, queridos irmãos. Amém? As aflições existem, sim. No mundo tereis as aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele já venceu, ele está dizendo, eu venci. Eu já fiz completo o trabalho. Aleluia, eu já paguei o preço, eu já libertei você do cativeiro, eu já arranquei você das trevas, eu já coloquei Satanás debaixo dos meus pés, diz o Senhor. Aleluia. Dize quando sucederão estas coisas. E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Vamos lá, então. No versículo 5, Jesus está trazendo aqui a resposta. Olha bem aqui. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus fala para os discípulos é uma advertência. Jesus chama a atenção deles. A resposta de Jesus traz, na sua introdução, uma advertência. Cuide para que ninguém vos engane. Por que ele está falando isso? Porque há essa possibilidade? Sim. Sim, amados. Há essa possibilidade. Não é? E quem poderia nos enganar? Quem seria, não é? A pessoa que poderia nos enganar? Quais circunstâncias nós poderíamos ser enganados? Irmãos, são tantas coisas que a gente se depara nos dias de hoje. Um falso evangelho pregado, um evangelho que é triunfalista, não é? Que só ensina que o crente deve triunfar sobre todas as coisas, que o crente tem que ter o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa. Você já ouviu isso por aí? É o evangelho triunfalista. Não é? Muitos têm sido enganados pelos falsos profetas, irmãos. Não é? Por aquelas pessoas que muitas vezes querem usar Deus. Não deixa Deus usar você, mas pessoas querem usar Deus para determinar coisas, querem usar Deus para o seu, não é, para o seu bel prazer, para suas conquistas pessoais. São falsos profetas, são falsos ensinamentos que muitas vezes são, sabe, artimanha do inimigo e tem envolvido algumas pessoas, tem enganado algumas pessoas, e Jesus adverte a igreja, chama atenção, Jesus está chamando a atenção nossa aqui nessa noite, dizendo para nós, cuidado para que alguns não vos enganem. Cuidado, porque tem muitos ensinamentos errados. Cuidado que tem muitos falsos evangelhos sendo pregados. Cuidado que tem muitos falsos líderes que estão cuidando de rebanho. Cuidado que tem muitas pessoas, irmãos, se dizendo ser de Deus, mas não são. Então, cuidado para que ninguém vos engane. Jesus chama a atenção deles. Olha, eu vou responder para vocês, eu vou dizer para vocês quais são os sinais, mas antes eu quero que vocês prestem atenção, que vocês tomem cuidado. Aí no versículo 5 ele diz, vede que ninguém vos engane, irmãos. Queridos, e tem, lamentavelmente, muitos falsos profetas em nosso meio, e pessoas que fazem milagres. Nesse mesmo texto, Jesus fala, falsos profetas que fazem sinais e prodígios, e enganarão a muitos. Ele, tome cuidado, ele fala para nós, tome cuidado. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus para não ser enganado. Nós precisamos ter intimidade com a palavra do Senhor, ter leitura da palavra do Senhor, alimentar o nosso espírito, buscar o conhecimento da palavra do Senhor, para que a gente não seja enganado, para quando alguém vir trazendo para nós uma inverdade ou alguma coisa que seja antibíblico, você já está blindado e preparado para repreender aquilo que não procede de Deus. Nós queremos a verdade, a Bíblia Sagrada, nós queremos ela por completo, por inteiro. O que está escrito, eu quero. O que não está é antibíblico. O que não vem da palavra do Senhor para nós é anátema, não aceitamos, nós não queremos. Precisamos, então, conhecer a palavra de Deus para combater os falsos mestres, o falso evangelho.
E de antemão eu quero te dizer, crente sofre também, crente adoece também, crente também pega coronavírus, viu? Crente também estão morrendo, crente também, queridos irmãos, passa tribulação. Nós não estamos isentos dessas coisas, teremos aflições nesse mundo. Esse é um falso evangelho que estão se pregando. Agora, a diferença é, nós passamos por tribulações, mas nós não estamos só, Cristo está conosco. Passamos por lutas, mas Cristo está conosco, Ele não vai nos abandonar. Estamos muitas vezes doentes, mas Ele é a cura. Eu recentemente passei momentos difíceis, que eu pensei que eu ia partir dessa para melhor. Mas Cristo, por misericórdia, me curou e me restaurou. Então, o falso evangelho é aquele evangelho triunfalista. Né? O próprio Cristo, queridos, sofreu. E quando nos chamou, ele disse, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então, cuidado com esse falso evangelho. Cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém mostre para você um caminho fácil a seguir. Cuidado para que ninguém, sabe, engolde você com mentiras do inimigo. Então, queridos, no versículo 9, eu vou encontrar também mais uma advertência. E Jesus, então, inicia a sua resposta, o seu questionamento aos discípulos, trazendo advertência a eles. E ele diz no versículo 9, estai vós de sobreaviso. Agora, olha só o que diz lá. Vamos fazer a leitura? Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunha. Olha o que Jesus está falando. Estai de sobreaviso. Ele está dizendo, ó, você já está avisado que vai ter perseguição, que vão humilhar você, que vão esbofetear você, que vão prender você, que vão perseguir você. Muitos de vocês serão levados aos tribunais, inocentemente, para testemunhar de Cristo, para testemunhar da fé. E agora, como é que faz? Ih, pastor, mas crente também vai ser preso? Amados, nós vivemos no Brasil, graças a Deus, país laico, livre, para pregar o evangelho, para adorar a Deus, para cultuar o Senhor. Estamos vivendo um momento difícil aí, mas isso logo já está passando. Tem lugar que a igreja está adorando agora escondida, correndo risco de ser presa, de ser levada aos tribunais para testemunhar de Cristo, para honrar a fé, para dizer ali, olha, Jesus sim é Deus, é o verdadeiro Deus, é o caminho, a verdade e a vida, para testemunhar daquilo que eles estão pregando. Que sinais acontecerá da tua vinda, Senhor? Cuidado para que ninguém vos engane. Estai-vos de sobreaviso. Estai-vos de sobreaviso, porque virão perseguição. No versículo 35 a 37 também tem a resposta, não é? A introdução da resposta de Jesus para o questionamento dos discípulos. Quando ele diz assim, vigiai. Vamos lá ler, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. Não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. A introdução da resposta de Jesus é chamar a atenção dos discípulos. Será, queridos, que não é o momento da gente escutar de Jesus, sabe, essa exortação? Será que a igreja não está no momento de, escutar a exortação de Jesus, o alerta de Jesus para a resposta do final dos dias em que nós estamos vivendo hoje, amados irmãos? Oh, meu Deus, onde o amor de muitos tem se esfriado, onde os valores têm sido trocados, barganhados, o evangelho tem sido barganhado, irmãos. Nunca houve tantos crentes modernos como nós temos nos dias de hoje. Cristãos que
não é? Tem seguido uma linha mundana dentro da igreja. Crente que passou anos e anos servindo ao Senhor e hoje se modernizou, estão tatuando o seu corpo, não é? Estão usando roupinhas sensuais, estão cheios dessas frases de efeito nos Facebooks da vida. Será que não é o momento de nós olharmos, pastor, mas é pecado fazer tatuagem? Queridos, se você fez uma tatuagem, se arrependa. Você não vai para o inferno por causa dela, não, mas se arrependa. Se isso aconteceu depois que você conheceu a Cristo, se arrependa. Porque você está deixando, sabe, essa modernização e esse evangelho fácil que está sendo pregado te envolver. E Jesus está nos ensinando, nos alertando nessa noite. Cuidado para que ninguém vos engane. Se arrependa se isso está acontecendo. Porque corre o risco de você estar sendo enganado. As roupas dos crentes de hoje estão mudando. E não é só das mulheres, dos homens também. Está tudo mudando, está tudo modernizando. Cuidado, Jesus faz um alerta para eles. Vamos lá, continuar aqui a leitura. Versículo 6. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Olha, muitos virão no meu nome. Quantos apareceram aí falando que é Jesus? Não é, querido? Quantos estão aparecendo aí, irmãos, dizendo que é de Deus na televisão, só arrancando a lã das ovelhas, sabe? Muitos que estão aí se escondendo, queridos irmãos, sabe? Atrás de um púlpito, atrás de uma roupa, atrás de uma gravata, atrás de um terno. E às vezes não tem vida nenhuma com Deus, sobe em cima dos altares para falar, muitas vezes saindo, sabe, de lugares porcos por onde eles estavam. Simplesmente, sabe, dizendo ser de Cristo e muitos não são. Vivendo uma vida dupla, usando o nome de Jesus, a Bíblia, para angariar recursos próprios para si, escondido atrás de uma farsa. Lamentavelmente, muitos estão vindo no meu nome, Jesus está alertando eles. Olha, muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. É necessário. Jesus está dizendo essas coisas vão acontecer, já estão acontecendo há muito tempo, queridos, que essas coisas estão acontecendo. Mas ele está dizendo, ainda não é o fim. Versículo 8, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em vários lugares, também fome. Estas coisas são o princípio das dores. Jesus está dizendo que é o princípio das dores. Ele responde para os discípulos ali naqueles dias. Essas coisas acontecendo é o princípio das dores. Então, esse princípio das dores nós já estamos vivendo há muito tempo. Por isso, se a gente for olhar as escrituras sagradas, o que está acontecendo, os fatos, os dias que são maus, nós entendemos que a igreja está nesse momento final, onde Cristo está voltando, o cumprimento das escrituras, o final dos tempos. E logo, logo, queridos irmãos, a igreja vai ser arrebatada. Por isso, advertência, cuidado para que ninguém vos engane. Estai apercebido, vigiai. Como que você está, irmão? Querido, como que você tem vivido? Você tem vigiado, você tem estado de fato, irmãos, sabe? Apercebido, entendendo que estamos vivendo os últimos dias. Seu coração está onde? Está nessa terra, está nas coisas desse mundo. Você está aguardando a volta do Senhor Jesus, arde no seu coração, esperando Cristo, sonhando com a eternidade, com um local melhor do que esse, porque a casa do Pai, voltar para a casa do Pai é muito melhor. Né? Estai-vos de sobreaviso, mais uma vez ele repete, no versículo 9, estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis,
por minha causa, para lhe servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Aí agora, amados irmãos, a gente tem aqui uma missão para que se cumpra todas as Escrituras. É condicional. O fim dos tempos é condicional. O cumprimento das Escrituras é condicional. É que o Evangelho precisa ser pregado. É necessário. Jesus diz, é necessário. É necessário. Aí eu chamo a atenção da nossa igreja hoje aí, Obreiros de Cristo no Canegai. É necessário que a gente esteja comprometido com a pregação do Evangelho. É necessário que a gente envie os missionários. É necessário que a gente colabore com os missionários. É necessário que a gente saia dos quatro cantos, das quatro paredes. Esse tempo de provação, de Covid-19, é Deus chacoalhando a igreja, sacudindo sua igreja. Desperta, porque nós estamos no princípio das dores, mas vocês precisam pregar o Evangelho para que essas coisas aconteçam. É necessário, vai ter tudo isso aí, mas primeiro a igreja precisa se comprometer com a pregação do Evangelho. Aleluia. Versículo 10, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E é as nações. É um desafio grande. Mas, pastor, nossa igreja é pequena, queridos. Grande é o Senhor. Nós não somos pequenos, nós somos um corpo. Mas a igreja não tem recurso. Tem recurso. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele tem todo o recurso em suas mãos. Nós não podemos dar desculpa, porque esse é um papel nosso, essa missão é nossa, é minha e é sua. A gente precisa se envolver, vamos se envolver. Vamos se envolver com a pregação, vamos sair para a rua. Antes de acontecer essa pandemia, nós tínhamos confeccionado os nossos coletes de evangelização. Está quase na hora da gente usar eles. Está quase na hora de botar nossa farda de soldado de Cristo, queridos. Obedecer a palavra e ir para o campo. Está quase na hora da gente se revestir, amém? De missões, do chamado, da autoridade de Deus, para ir ganhar almas, para ir arrancar das garras de Satanás os perdidos, os que estão aprisionados, os que estão na bebida, os que estão nas drogas, os que estão na idolatria, na feitiçaria, no homossexualismo, querido, no pecado, no lamaçal, e estender as mãos e arrancá-los de lá, e tirá-los das garras de Satanás. Está na hora da igreja se revestir da autoridade e dizer, vamos para o campo pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Versículo 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falar. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E ele diz, respondendo no versículo 12, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores, e os matarão. Isso tem acontecido? A gente tem visto isso? Nós temos visto coisas, queridos. Coisas acontecerem. Que não desce. Que às vezes a gente fala assim, não, isso eu não estou vendo isso daí, mas está escrito. É o princípio das dores. É o fim dos tempos. É os últimos dias. Mas é necessário a igreja sair para o campo para pregar o evangelho. E as nações? Para que Jesus venha. Tem muita coisa para fazer, pastor? Tem. Tem muita coisa para fazer, queridos. Tem muitas nações para ouvir o evangelho. Tem muitos povos não alcançados. Tem muitas línguas ainda que não têm o evangelho traduzido. Tem muitas tribos que ainda não têm a palavra de Deus em mãos. Que o evangelho ainda não chegou. Ainda tem muitas estradas para serem percorridas, e tem muitos rios para serem atravessados, ainda tem muitos mares para serem desbravados, para o evangelho chegar até essas pessoas, de forma que o fim venha.
Olha o versículo 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quais os sinais, pastor? Sereis odiados de todos. Ô, irmãos. Esse evangelho, paz e amor que a gente vive aqui no Brasil, graças a Deus, não é? Graças a Deus. Não se cumpre a nós, mas tem se cumprido com os nossos irmãos em volta do mundo, que têm pago com a vida para servir a Cristo, têm derramado sangue por amor a Cristo, têm amado a Cristo de verdade, queridos. São pessoas que amam o Senhor de verdade, que estão prontas a morrer pelo Evangelho. Que não é uma tribulaçãozinha, um probleminha, um desempregozinho, uma doençazinha que o abate, porque a promessa está arraigada no seu coração. Cristo é tudo que eles têm. São pessoas que acordam com Cristo, que dormem com Cristo, que janta com Cristo, que come com Cristo, que vai trabalhar, está com Cristo, que anda nas ruas, estão com Cristo e não abre mão dele. São pessoas que estão prontas a pagar o preço por amor a Cristo. Muitos serão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Há um preço a pagar. Nós vivemos, amados, na liberdade que temos no nosso país. E graças a Deus que nós nascemos num país livre, num país tão abençoado, um país cristão, onde em cada esquina tem uma igreja, onde nós temos muitos meios de pregar o evangelho, de adorar a Deus. Nós temos rádio, nós temos celulares, nós temos live, nós temos televisão, nós temos os templos para buscar o Senhor. Nós não temos tantas dificuldades, amados. Basta amar o Senhor de verdade e dizer não ao pecado, e dizer não às propostas do mundo. Se vivermos uma vida íntegra diante de Deus, se amarmos o Senhor de verdade, a gente não vai ter medo da volta de Cristo. Se nós amamos o Senhor de verdade, nós não temos medo da mão de Deus, porque Deus é o nosso Pai, e o Pai quer o melhor para o seu filho, o Pai quer a bênção, quer o melhor, quer o cuidado, quer tudo de bom para o filho. E o que Deus tem para nós é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não desceu ao nosso coração. Se nós amamos o Senhor, nós vamos dizer não ao adultério. Se nós amamos o Senhor de verdade, nós vamos dizer não à mentira. A mentira não vai estar no nosso coração, nos nossos lábios. O engano não vai estar nos nossos lábios. Se nós amamos o Senhor de verdade, nós não queremos nada além daquilo que agrada a Deus. Se nós amamos o Senhor de verdade, nós estamos gritando dentro do nosso coração, palpitando. Volta logo, Jesus, pois nós estamos te aguardando. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Se nós amamos o Senhor de verdade, queridos, nós amamos também a sua casa, a sua igreja, amamos também a sua palavra, amamos ter comunhão com Ele. Se nós amamos a Deus de verdade, queridos, não temos por que ou com que se preocupar, senão em ter a nossa vida escondida em Deus. E para isso nós precisamos perseverar dessa forma até o fim. O pecado jaz à tua porta, cumpra-te dominá-lo. Pessoas que estão se afastando de Deus, sendo enganada pelo falso evangelho. Jesus chama a atenção deles. Cuidado com o falso evangelho. Pessoas que por muitas vezes pregou a palavra, por muitas vezes subiu no altar e foi bênção de Deus, foi instrumento de Deus, já não prega mais. Já não são mais o exemplo. Já não tem mais compromisso com a verdade, se venderam, barganharam, trocaram as vestes, desenharam seus corpos. Muitos trocaram até de cônjuge. Sim. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que até o fim amar mais a Deus. Ô, irmãos, até o fim, até o fim. Hã?
esse será salvo. Então, é aquele que perseverar até o fim. Infelizmente, alguns podem perder a salvação no meio do caminho, pastor, sim. Se não amar Deus de todo o coração, sim. Se não honrar o Senhor de todo o coração, sim. Se não quiserem verdadeiramente compromisso com Deus e com sua palavra, lamentavelmente, sim. Mas para aqueles que perseverarem até o fim, eles vão ver a volta de Jesus. Escuta, igreja, aqueles que perseverarem até o fim, eles serão arrebatados. Aqueles que perseverarem até o fim, encontrarão com Jesus na eternidade. Aquele que perseverar até o fim será salvo, vai sentar à mesa com Cristo. Vai estar na eternidade com o Senhor. Aquele que perseverar até o fim terá o seu nome, aleluia, anunciado por Jesus, com um convite dizendo: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação dos tempos. Aleluia. Aí eu me recordo daquele texto de Mateus capítulo 25, quando Jesus fala os que estão à esquerda e os que estão à direita. Aqueles que estão à esquerda, ele dizer: olha, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Eu estava nu e não me vestiste. Estava forasteiro e você não foste me ver. Estava doente e você não foi me visitar. Mas os que estão à direita, ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino preparado desde a fundação dos tempos. Porque eu tive fome e deste-me de comer. Sede, deste-me de beber. E eles vão perguntar: Senhor, quando foi que fizemos isso? E Jesus vai responder: todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Irmãos, orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Vai ser um dia de muita dor, de muitas lágrimas, de muita destruição. Não ficará pedra sobre pedra. Aquele mega templo, suntuoso templo, construído por Herodes. Pedras de 2 metros, esculpidas. Não ficará pedra sobre pedra. Vai ser um dia de muito sofrimento para alguns, mas vai ser um dia de grande gozo e de grande alegria para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Versículo 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Nós ainda temos aqui a mão do Senhor, com a sua misericórdia, abreviando os dias, dando oportunidade para outros se salvarem, dando oportunidade para arrependimento, para reconhecer os erros, as falhas, para pedirem perdão, para passarem pela cruz, para trazerem sobre si o efeito regenerador, para terem os seus pecados perdoados. Deus ainda abrevia os dias, dando a missão à igreja para ir ao campo, falar do seu amor,
resgatar os perdidos, pregar o evangelho. Queridos, Deus está abreviando os dias para que nós vamos buscar a nossa parentela, para que nós vamos buscar os nossos que estão afastados. Deus está abreviando os dias para que tudo isso não venha sobre eles e eles tenham também a oportunidade. Deus está abreviando os dias para conceder aos perdidos a oportunidade do arrependimento. Quem sabe Deus está abreviando os dias para você que está me ouvindo aí, ou que vai me ouvir futuramente. Para que você se arrependa, reconcilie com o Senhor, peça perdão pelos seus erros, veja o seu estado pecaminoso, miserável que você se encontra, e volte para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Deus está abreviando os dias. Versículo 21. Versículo 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Por causa dos eleitos, ainda há tempo. Versículo 21. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acredite. Porque tem muita coisa para ser feito. Jesus está voltando, mas a igreja precisa ir ao campo. Jesus está voltando, mas a igreja precisa assumir seu papel. Jesus está voltando, mas a igreja precisa se vestir de missões, se envolver com missões, mergulhar em missões, se doar para missões. Jesus está voltando, mas a gente precisa acordar a igreja para o nosso papel, para arrancar outros das garras de Satanás. Eu quero estar com Cristo na glória, mas eu quero encontrar os meus lá. Eu quero estar com Cristo na glória, mas eu quero encontrar meu pai lá. Eu quero estar com Cristo na glória, mas eu quero encontrar minha sogra lá. Eu quero estar com Cristo na glória, mas eu quero encontrar o meu vizinho lá. Eu quero estar com Cristo na glória, mas eu quero encontrar você lá, meu irmão. Eu quero encontrar você lá, igreja. Eu quero abraçar você lá. Eu quero estar com você lá. Pois surgirão falsos cristãos, viu? Escute bem. Surgirão falsos cristãos. Versículo 22. E falsos profetas, operando sinais e prodígios. Oh, como tem gente correndo atrás de sinais e prodígios, né, irmãos? Pode fazer um milagre. Oh, um milagre ali, um milagre aqui. Vai. Falsos profetas que não têm a mensagem verdadeira, a mensagem central da palavra. Que não estão conduzindo as pessoas à cruz. Para morrerem com Cristo, para que com Cristo também ressuscitem. E estão conduzindo um povo ao evangelho triunfalista. Prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pastor, está escrito isso aonde? Está aqui na palavra. Tem muito crente salvo, irmãos, acompanhando falsos profetas, falsos ensinamentos. Tem muito crente salvo que teve experiência com Cristo, acompanhando falsos líderes, homens amantes de si mesmo, idólatras de si mesmo, que não baixa a cabeça, que empina o nariz, que não se diminui, que se engrandece, que quer a glória de Cristo para si. E tem muito crente acompanhando esses. Eu preciso gritar bem alto aqui nessa noite, não só para você ouvir, para meu coração ouvir. Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o meu tudo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Rei. Ele é o meu bem maior, é o meu maior valor, é a minha esperança, a minha alegria, a minha felicidade. Cristo é o meu Senhor. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tem predito. Aí Jesus chama atenção para nós aqui. Ei, eleito do Senhor, cuida.
Eleito do Senhor, abre os olhos, eleito do Senhor, leia a palavra, vai buscar conhecimento, vai buscar a Bíblia. Queridos, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra. Filhos, vamos ler a palavra. Esposa, vamos ler a palavra. Igreja, vamos ler a palavra. Ela é a revelação, ela é a boca de Deus, ela é a maior profecia, a verdadeira profecia. É a nossa lâmpada. Aqui. Ela é a boca de Deus falando. Estai-vos de sobreaviso. Tudo vos tenho predito. Oh, queridos, que dia foi esse que esses discípulos resolveram perguntar para Jesus? E Jesus dá uma resposta escatológica, uma resposta bíblica, uma resposta centrada, uma resposta sã, sadia, verdadeira para eles, sem dar volta, sem rodeio, sem enganar, e dizer: vocês vão ser levados às autoridades, vocês vão ser perseguidos. Os últimos dias, os pais perseguirão os progenitores, matarão os progenitores. Nos últimos dias haverá perseguição, haverá terremoto, haverá fome. No princípio das dores. E dá uma resposta para eles: vai ser assim, mas vocês precisam pregar o evangelho, mas prega o evangelho verdadeiro, prega o evangelho da cruz, o evangelho do sofrimento, prega o evangelho que mata você para dar a vida em Cristo. E Jesus dá essa resposta para eles. Mas naqueles dias, versículo 24, após a referida tribulação, o sol se escurecerá. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aí é onde não vai ficar pedra sobre pedra. Terremotos, chuva de meteoros. Entendeu, queridos? É isso. Não vai ficar nada. Pedra sobre pedra, que não vai ser um dia terrível. Muitos vão morrer. Pastor, mas alguns vão ser salvos. A Bíblia diz que alguns serão no meio da tribulação. Mas não queira esperar isso acontecer. Porque Deus está abreviando os dias para você se arrepender, para a igreja acordar, para a igreja marchar, para a igreja assumir o seu papel de voz profética na terra, mas voz profética não para profetizar as bênçãos, mas para profetizar a palavra, para profetizar o caminho da salvação, para profetizar, queridos, que ainda há tempo, que Jesus está voltando. Porque para profetizar bênçãos, prosperidades, troca de carro, portas abertas, papel para assinar, está cheio. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O grande dia do Senhor será terrível para uns, mas para nós será um dia de grande alegria. Pastor, o que é a volta de Jesus? A volta de Jesus é o arrebatamento da igreja. O que é a volta de Jesus? É o triunfo de Jesus sobre as forças das trevas, sobre as forças do mal. É o triunfo de Jesus sobre Satanás. O que é a volta de Jesus? É o cumprimento das Escrituras sagradas. É os textos bíblicos se cumprindo. É a palavra de Deus acontecendo, se cumprindo. O que é a volta de Jesus, pastor? É a nossa ida para casa, é o nosso encontro com o Pai, aleluia. Haverá uma grande festa, será inesquecível, será maravilhoso, aleluia. O que é a volta de Jesus, pastor? É o dia de grande alegria. O que é a volta de Jesus? É o triunfo sobre a morte. Onde estás, ó morte, o teu agrilhão? Como dizia Stott, né? Tem muitos crentes que têm medo de morrer, mas Stott diz que a morte é a entrega, aleluia, do crente a Jesus, queridos. É o momento em que o crente é entregue a Jesus. Então, nem da morte nós precisamos ter medo.
Aleluia! Meu Deus! O que é a volta de Jesus para você? O que é a volta de Jesus para nós? É a nossa maior expectativa, é a nossa maior esperança, é o nosso maior sonho, é o nosso maior objetivo, é o nosso maior desejo. O que é a volta de Jesus para nós? Aleluia, amados! É o fim! Aleluia! Nesse mundo, mas é o início com Cristo na eternidade. Deixa eu seguir aqui a leitura. Eu já tenho uma hora pregando. Então verão o Filho do Homem. Versículo 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Aleluia. Agora é o triunfo de Jesus voltando, irmãos. Todo olho verá, toda língua confessará. Você pode negar Jesus agora. Um dia você vai confessar. Ele é o Senhor, sim. Ele é o Rei dos Reis. Aleluia. Ele é Deus. Pode ser tarde, mas ainda há tempo para você. Porque naquele último dia, se você não estiver no prumo para estar com Cristo, você vai confessar, porque toda língua vai confessar. Mas, lamentavelmente, confessa reconhecendo, mas vai passar pelo juízo. E só existe dois caminhos. É o caminho para a eternidade com Jesus e o caminho para a eternidade longe dele. Não existe um meio. Não. É só dois. Para estar com ele, tem que confessar agora. Se não confessar agora, vai confessar na volta dele. Aí vai. Mas, lamentavelmente, vai confessar para ser julgado. Porque ele agora, sobre a vida daquele salvo, ele vai reinar. Mas sobre a vida que o negou, ele vai julgar. Essa é a grande verdade do arrebatamento da igreja. Do grande dia do Senhor. Do advento do Messias. Do arrebatamento. Aleluia. Versículo 27. Queridos, nós já estamos com o horário bem aqui avançado. Eu posso continuar, eu posso terminar aqui, vocês estão firmes aí? Tem alguém firme aí? A gente concluir esse texto? Amém, aleluia, uhul, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, misericórdia, glória ao Senhor Jesus. Posso ouvir um amém aí? Então vamos lá, falta só alguns versículos para a gente fazer a leitura. Vamos ao versículo 27. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, viu? Reunião, ó, Assembleia dos Santos. Tem Assembleia de Deus? Aqui vai ser a Assembleia dos Santos, viu? Viu? Aí nós vamos estar lá no meio, na Assembleia dos Santos. Não vai ser mais batista, nem presbiteriana. Agora vai ser a Assembleia dos Santos. Ele vai reunir os seus. Uhul! Aleluia! Posso ouvir um uhul aí? Aleluia! Viu? E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, viu? Dos quatro ventos, dos quatro cantos dessa terra. Da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele vai reunir a Assembleia dos Santos. Oh, glória! Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Bendito é o nome do Senhor. Aqui, amados, serve para nós refletir nessa palavra, nessa parábola que Jesus está contando da figueira. Porque a gente sabe discernir a figueira quando ela vai dar o seu fruto, quando ela vai trocar suas flores, quando está chegando o verão. Então a gente precisa também estar apercebido para a volta de Jesus. Apercebido, alerta para aquilo que está acontecendo conosco mesmo, que às vezes a gente está derrapando, se afastando, saindo da presença de Deus. Acorda! Abre o olho, bota freio. Cuidado, para que você não se afaste. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Se você caiu, se arrependa, peça perdão, se levante, ande.
Porque Deus é misericordioso, é o nosso Pai, Pai que ama, Pai que perdoa, Pai que cuida, Pai que tem prazer em abençoar, Pai que salva. E Ele já provou o seu amor por nós quando Ele entregou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Bendito é o nome de Jesus. Levanta. Precisamos ter o conhecimento da figueira quando ela está para vir o verão. Mas nós precisamos também ter o conhecimento dos tempos, dos finais dos tempos, dos dias que nós estamos vivendo. São dias maus, dias de Covid-19, mas são dias que Deus está conosco, são dias que Deus preparou para a igreja adorar, para a igreja marchar, para a igreja levantar a cabeça. Domingo nós vamos estar no templo adorando o Senhor. Domingo eu tenho a palavra de Deus para levar ao seu coração. Domingo nós vamos se reunir, nós vamos buscar a face do Senhor, nós vamos erguer a cabeça e vamos dizer: Deus, Tu és o nosso Deus em quem nós confiamos. Aleluia. Versículo 29, está encerrando, está terminando. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Mas a respeito daquele dia, da hora, ninguém sabe. Para aí, pausa aí. Está lendo comigo? Ninguém sabe. Viu? Não venha para cá dizer que Jesus vai voltar tal dia, ou tal ano, ou tal hora. Ninguém sabe. Está escrito aqui. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Somente Deus. Aí ele diz no versículo 33, que a gente já leu. Estai de sobreaviso. O que é sobreaviso? Está chegando a hora. Sobreaviso. Quem já trabalhou numa empresa aí que recebeu um aviso para ir embora? Você está de sobreaviso. Está acabando seus dias aqui. E 30 dias, acabou. Encerrou seu ciclo aqui na empresa. Está demitido. É assim? Triste, né? Talvez triste para um, mas bom para outros, né? Às vezes a pessoa passou 20 anos na empresa, já está querendo sair mesmo. Estou de sobreaviso, ele sai cantando. Estou de sobreaviso. A igreja está de sobreaviso. E esse sobreaviso para nós, a igreja, pode sorrir e se alegrar, porque Jesus está voltando para buscar você. Aleluia. O sofrimento vai acabar, meu querido. Glória a Deus. Viu? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Viu? Passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não. Ele está dizendo que vai vir, eu estou esperando ele. Aleluia. Ele vai vir buscar seu povo. Estai de sobreaviso, vigiai, orai, porque não sabeis quando será o tempo. Quando será o tempo? E aí, como é que você fica dizendo? Jesus está voltando, está sim, porque está escrito. Jesus está voltando sim, porque é promessa e eu creio. Jesus está voltando sim, porque ele veio a primeira vez e ele vai vir a segunda. Ele veio a primeira para morrer, a segunda ele vai vir para reinar. Aleluia! E eu quero estar como parte desse reino, sendo seu adorador. Eu quero estar, aleluia, aos pés do Cordeiro, aos pés do Senhor, para viver em adoração a ele eternamente. Porque não sabeis quando será o tempo. Não adianta, queridos. Está escrito. Não adianta a gente querer ficar adivinhando. A gente pode ter a percepção, como a parábola da figueira. Sabemos quando é que vai dar o fruto. Quando é que o verão vai vir. Então esteja percebido, ligado. Estamos vivendo os últimos dias, mas não sabemos quando vai ser. Pode demorar 10 anos? Pode. Pode demorar 100 anos? Pode. Pode ser amanhã? Também pode. Nós precisamos estar prontos, aleluia, para ouvir o som da trombeta, para ouvir o ressoar da trombeta. Versículo 34, já encerrando. É como se um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Aí ele diz, vigiai,
Pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Vigiai. Mais uma vez, Jesus conta uma parábola. Mais uma vez, ele compara uma história. O dono da casa saiu. Não disse que hora vai vir. Então, você que está cuidando da porta, não dorme não. Você que está cuidando aí dos animais, não durma não. Amém. Você que está cuidando aí das coisas da casa, dos compromissos dele, das contas, não durma não. Fica alerta, que a qualquer momento ele vem. E quando o dono da casa chega, ele quer pegar tudo certinho. Amém. Ou ele quer encontrar a sua casa arrumada. Quando o dono da casa voltar, ele quer encontrar a sua igreja adornada, a sua noiva adornada, linda, preparada, arrumada para o casamento com o noivo. Quando o noivo voltar, ele quer, aleluia, encontrar a sua noiva linda para o casamento eterno. Estais apercebido. Digo a todos, está escrito aqui, digo a todos, vigiai, para não ser pego de surpresa. Vigiai, para não ser pego dando uma voltinha lá no mundo, curtindo um pouquinho lá o pecado. Vigiai, para não ser pego com as lâmpadas apagadas. Vigiai, para não ser pego vivendo um falso evangelho. Vigiai, para quando Jesus voltar, você está pronto. A voz. E o som da trombeta. Eu posso encerrar aqui nessa noite meu sermão sobre a volta de Jesus e dizer para você que o que mais palpita no meu coração e o que deve gritar no coração da igreja é Maranata. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vem, Senhor, que nós estamos te esperando, Senhor. Vem, Senhor. Amém. Vem buscar teu povo. Vem, porque nós estamos sonhando com esse dia, Senhor. Vem, Senhor, porque está difícil viver nessa terra, Senhor. É verdade, Senhor. Vem, porque eu nunca vi dias tão maus, de pessoas tão enroladas, tão mentirosas, tão falsas. Senhor. Vem, Senhor. Eu nunca ouvi tanta mensagem antes bíblicas. Vem, Senhor. Porque a tua igreja clama Maranata. Vamos gritar Maranata. Amém. Vamos dizer, vem, Jesus. Porque aqui na terra tem um povo te esperando, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus, porque nós estamos te aguardando. Vem, Jesus, porque nós cremos. Vem, Jesus, porque nós te aguardamos. Vem, Jesus, porque nós almejamos esse dia. Aleluia. Deus abençoe, queridos irmãos. Igreja do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora. Eu quero pedir, suplicar o favor de Deus, a bênção de Deus sobre tua vida. Feche teus olhos aí, se possível for. Aleluia. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo do Senhor fala aos nossos corações nessa noite para estarmos apercebidos. Para vigiar, Senhor. Para estarmos atentos à tua volta. E nós pedimos ao Senhor, continue agindo e trabalhando em nossos corações, Pai, forjando em nós o caráter de Jesus. Pai. Não nos deixa ser engodado pelas propostas desse mundo. Não nos deixa, Senhor, ser seduzido pelas propostas de Satanás. Não nos deixa, Senhor, sermos, ó Deus, contaminados pelo pecado, Senhor, que tão de perto nos rodeia.
Mas antes que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a andar em retidão e em santidade. Amém. A andar por caminhos retos, a trilhar caminhos que alegram o coração do Senhor, nosso Deus. Que a nossa fé triunfe, Senhor, sobre os problemas, sobre as fraquezas, sobre os temores. Que a nossa fé seja mais forte do que os nossos medos, ó Deus. Que a nossa fé, Senhor, seja cada dia mais firme e renovada em Ti, Senhor. Oh, Que o Senhor venha derramar mais amor em nossos corações, amor pelo Senhor, amor pela palavra, amor uns pelos outros, amor pelos perdidos, que nós possamos viver intensamente esse amor. Envolve a tua igreja, Senhor. Encha-nos da tua presença, Pai. Que a tua graça nos envolva e venha adornar os nossos corações e nos preparar para a eternidade com o Senhor. Eu peço a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, Pai. Se existe alguém em nosso meio que está fraco na fé, renova ele, Senhor. Fortaleça ele, dê a ele sonhos, dê a ele revelação, dê a eles, meu Deus, uma experiência nova para que ele se renove em ti e se levante e fortaleça os seus joelhos desconjuntados, trôpegos, fracos, e se levante para continuar a caminhada, Senhor, porque aqueles que perseverar até o fim verão a salvação do Senhor. Eu entrego em tuas mãos a igreja, as famílias, os lares, cada ouvinte, cada um que vai ouvir e ser ministrado por essa palavra. Eu entrego em tuas mãos as crianças, os casais, as famílias da igreja. Eu entrego em tuas mãos a Igreja Batista Obreiro de Cristo ali no Canegais, Senhor. Os visitantes, os membros e os congregados, que cada um nessa noite seja alcançado com a tua bondade e a tua misericórdia. E que a tua bênção, Senhor, aleluia, seja estabelecida na vida do teu povo. Obrigado, Deus, por falar conosco nessa noite. Continua conosco, ser conosco, nos abençoa, pois a ti oramos e pedimos em nome de Jesus. Eu quero apresentar a vida do Odaí, Senhor, em tuas mãos. Orando para que o Senhor fortaleça ele, que o Senhor cumpra o teu propósito na vida do Odaí, Senhor. Só abençoe com saúde, com paz, com prosperidade, Senhor, com crescimento espiritual, com provisão do alto, Deus. Que o Senhor reveste ele de unção e poder, Senhor. Sabedoria, Pai, sabedoria que o Senhor deu a Salomão, deu ao teu filho, para ser instrumento teu cada dia mais. Abençoa, Senhor, o casamento, ó Deus, a sogra, Senhor, abençoa toda a parentela, abençoa a família do teu servo. É no nome de Jesus que nós rogamos e suplicamos, nesse dia tão especial para ele, Senhor, pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, queridos? Amém. Amém? Todo mundo aí? Domingo que vem nós vamos estar juntos. Amém. Ô, glória. Aleluia. Deixa eu pedir uma coisa para você. Nós vamos postar esse vídeo. Usa essa live, essa mensagem, para evangelizar, para edificar a fé de alguns que você conhece. Usa essa live para pregar o evangelho. É Bíblia. Nós estamos pregando a palavra viva de Deus. Então compartilhe. Mande o link, convide a pessoa para entrar no grupo, para entrar no canal, para ser abençoado, para receber essa palavra. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a tua vida, meu irmão. Eu quero encerrar nesse momento com as bênçãos apostólicas. Que você possa agora render teu coração para receber de Deus a bênção. Que a graça do Filho, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça em tua vida hoje, para todos sempre, por todos os dias, até a volta de Jesus. Que a graça do Senhor te sustente e te mantenha de pé. E que a bênção seja completa sobre tua vida e toda a tua casa.
em nome de Jesus. Amém. Todos dizem amém. Receba aí. Receba um beijo no seu coração. Um abraço desse servo aqui que ama você muito e que almeja estar junto logo, breve, juntos para adorar o Senhor nosso Deus. Saudade de vocês, viu? Saudade de todos. Aldair, beijão no teu coração, Aldair. Saudade de você, Meire, os demais aí. Grande abraço, viu? E com Deus aí todos. Na paz do Senhor.